A edição de hoje vai discutir o câncer de mama. Nós vamos falar sobre as ocorrências, quais são hoje os procedimentos para o tratamento do câncer de mama, também as ações de prevenção. E o nosso entrevistado é o médico Jordão Francisco da Silva Júnior. Ele é oncologista, mastologista, ele também é coordenador do ambulatório de mastologia da Unicesumar, e é com ele que eu converso agora. Doutor Jordão, antes de mais nada, bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia a todos, bom dia, ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui para conversar com vocês sobre o câncer de mama. A honra é nossa. O câncer de mama, doutor, é uma preocupação, se eu não me engano, se eu me corrija, é o câncer que mais leva a óbito as mulheres, é isso? Sim, é isso mesmo. Até alguns anos ou décadas atrás, no Brasil não era, mas atualmente é, né? Então, hoje, o câncer de mama é o que mais traz mortalidade por câncer na população do Brasil como um todo. E o que leva a isso? Por que ele cresceu tanto? E quais são os fatores que levam ao câncer de mama, doutor? Na verdade, ele cresceu porque o Brasil melhorou socioeconomicamente, né? O câncer de mama, ele é mais incidente naquela população onde há maior desenvolvimento socioeconômico, né? Então, o que leva a isso? Antes, tinha muito mais câncer de colo do útero do que de mama no Brasil. Em algumas regiões menos desenvolvidas, isso ainda acontece, né? Mas no Brasil como um todo, o câncer de mama que mais incide devido a mulher estar mais, digamos assim, moderna, né? Então, ela vai ter filhos mais tarde, ela tem mais sedentarismo do que antes, né? Ela amamenta menos, tem menos filhos, a obesidade também é um fator de risco. Então, são todos fatores que fazem com que aumente a incidência de câncer de mama. E aí, no caso do câncer de colo de útero, eu nem quero entrar nesse assunto, porque, claro, é o tema, só para poder esclarecer, é porque você tinha mulheres que tinham mais gestações, é isso? Na verdade, o câncer de colo do útero, ele está associado a um aumento, começar mais precocemente a atividade sexual, algumas vezes está ligado a grande quantidade de parceiros sexuais, né? E uma falha da pessoa, das mulheres conseguirem chegar a um sistema de saúde, né? Então, o fato de hoje estar bastante difundido, o que chamam de preventivo do colo do útero, faz com que tenha diminuído bastante a incidência do câncer de colo uterino, né? Agora, voltando ao câncer de mama, doutor, quando a gente fala dessa doença, ela atinge principalmente as mulheres de uma determinada faixa de idade? Existe algum tipo de perfil de mulheres mais propensas a terem esse câncer? Sim, a maioria das mulheres tem câncer de mama acima dos 50 anos, né? E é por esse motivo que o Ministério da Saúde preconiza que os exames de screening, né, de procurar câncer de mama em quem não tem sintoma nenhum, a partir dos 50 anos. Mas como a gente tem visto uma incidência cada vez maior do câncer de mama em mulheres mais jovens, as sociedades brasileiras de mastologia, a FEBRASGO, que é a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade de Radiologia e colégios, as sociedades internacionais também, a americana, o Colégio Americano de Cirurgiões preconiza que a mamografia de screening de câncer de mama comece numa idade mais precoce, a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Agora, se eu tenho o câncer de mama em mulheres cada vez mais jovens, calculo que a intensidade de você conscientizar e de você buscar um tratamento precoce é maior. O público está mais consciente em relação à gravidade da doença, ou ainda existe muita gente que não acordou para a gravidade do que é o câncer de mama e para a prevenção dele? Não, Gilson, eu acho que a população brasileira, e muito mais no sul do Brasil, está bastante consciente desse problema. E, na minha opinião, na nossa região também, o acesso das mulheres à realização das mamografias de screening para câncer de mama está bastante acessível, mesmo
na população que tenha menos poder aquisitivo, né? Então, felizmente, a gente consegue hoje fazer o diagnóstico mais precoce do que há anos atrás, né? Agora, como é que é a evolução dele, doutor? Porque ele pode começar com um pequeno cisto, de repente ele vai se desenvolvendo até se transformar em algo mais grave, né? Qual é esse ciclo entre o aparecimento e, no caso, uma situação mais grave desse câncer? Isso, o câncer de mama não é uma doença única. Na verdade, o câncer de mama tem vários tipos, o mesmo tipo, os comportamentos são muito diferentes entre eles. Tem os tumores de mama, os cânceres de mama que são pouco agressivos e aqueles que são muito agressivos, né? Então, às vezes, ele demora para progredir de um nódulo palpável de 1 centímetro, 2 centímetros, até se tornar avançado, e algumas vezes ele é mais agressivo. Na população mais jovem, o câncer de mama costuma ser mais agressivo. Ele é mais agressivo por causa do organismo, quer dizer, cada organismo é diferente, ou porque você tem um comportamento da pessoa com a doença que leva a ele a ter esse tipo de diferença? Não, isso é genético, é próprio de cada pessoa, né? Mas como o câncer de mama em mulheres mais jovens tem muito a ver com a genética, com erros do sistema genético, são tumores que costumam ser mais agressivos. Doutor, o senhor faz tratamento, inclusive, com mulheres de todas as rendas, o senhor está à frente desse processo de tratamento, inclusive é um cirurgião ligado a isso. Conviver com a doença é mais fácil hoje? O senhor acredita que a gente melhorou muito a relação com a doença e a gente tende a ter um número cada vez menor de óbitos em relação a isso? A incidência de câncer de mama hoje, para você ter uma ideia, a mortalidade no Brasil é estimada em 2020 pelo Instituto Nacional do Câncer e Ministério da Saúde, foi de 17, 18 mil óbitos no Brasil inteiro, né? E a incidência é umas 4 vezes maior do que isso, então em torno de 70 mil casos por ano no Brasil inteiro. Então, se a gente for fazer um raciocínio desse jeito, a gente vê que mais da metade dos diagnósticos das mulheres que são diagnosticadas com câncer de mama conseguem curar, né? E o que faz com que aumente o risco, a chance de cura? É o diagnóstico precoce, né? Então, por isso que é instituído realizar a mamografia de screening para fazer diagnóstico mais precoce, situação essa em que o tratamento é menos agressivo, né? As cirurgias são menos mutilantes e também o prognóstico da doença é melhor, né? Então, você fazer um diagnóstico de uma doença subclínica, quando ainda não aparece como um tumor palpável, e num tumor quando já está com mais de 4, 5 centímetros, com acometimento dos gânglios embaixo da axila, aí a situação já é mais complicada. Doutor, e no caso, por exemplo, do tratamento em relação à população de uma forma geral, o Brasil é um país onde o câncer de mama tem um tratamento mais eficiente em comparação com o mundo? A nossa região aqui, ela tem um diferencial maior em relação ao próprio país? Como é que é essa realidade regional e o nosso aspecto nacional em relação à internacional? Gilson, agora, na semana passada, saiu um artigo no jornal O Globo, na coluna do Lauro Jardim, cujo título era assim: mortalidade por câncer de mama no Brasil está acima da média global. Né? Mas a gente tem que tomar o cuidado de como interpretar isso, né? Como eu falei no começo, no Brasil hoje o câncer de mama é o que mais incide, né? Então, por isso que vai ter uma quantidade maior de óbitos, né? No Brasil, a gente consegue curar, que nem eu falei, mais da metade dos casos. Então, se 100 casos são diagnosticados, por exemplo, 75% a gente consegue curar, né? Então, é um alto índice de cura, né? Comparado, às vezes, com alguns países que têm mais condições, talvez estejamos um pouco abaixo, um pouco atrás, né?
mas não devido à nossa região, ao sul, sudeste, talvez mais devido à situação de precariedade maior da saúde no norte do país, por exemplo. Então, o senhor coloca aqui, uma pessoa que hoje, uma mulher que tem câncer de mama, detecta o câncer de mama, mas ela tem baixa renda e ela precisa de um tratamento, aqui na nossa região ela conseguiria um tratamento eficiente e conseguiria ter uma grande possibilidade de tratar a doença com sucesso. Com certeza, o acesso das mulheres ao sistema de saúde em relação ao tratamento oncológico no Paraná, na nossa região, é bastante efetivo. As mulheres conseguem chegar com facilidade ao tratamento aqui na nossa região. E aí, no caso, uma curiosidade, uma mulher que teve uma mãe com câncer de mama deve se preocupar também, ou todas as mulheres, de uma forma geral, devem ter a mesma preocupação? Todas as mulheres devem ter a preocupação, mas quem tem familiar de primeiro grau que teve o diagnóstico de câncer de mama vai ter mais chance. Então, a gente deve ficar mais atento a essas mulheres, né? A ponto de, às vezes, a gente fazer um screening de uma maneira um pouquinho diferente da população de uma maneira geral, né? Então, hoje existem algumas síndromes genéticas associadas ao câncer de mama, né, que é o BRCA1 e 2, que aquelas mulheres que são portadoras dessa alteração genética chega a ponto da gente indicar, muitas vezes, a mastectomia profilática, né, antes da mulher vir a ter câncer de mama, realizar a retirada da glândula mamária, né? Doutor, agora eu vou falar um pouquinho sobre prevenção, tá, nesse nosso último tópico. Quando uma mulher deve começar a pensar, bom, eu tenho que agora começar a me cuidar, eu tenho que começar a fazer exames periódicos, quais são as ações, procedimentos, mesmo qualidade de vida que as mulheres têm que ter para prevenir o câncer de mama? Que nem eu falei, a Sociedade Brasileira de Mastologia preconiza que a partir dos 40 anos, né, mulheres assintomáticas, a partir dos 40 anos, devem realizar mamografia anualmente. E aí, no caso, a mamografia realizada após os 40 não implica que uma mulher, antes disso, também não tem que ter uma qualidade de vida, um comportamento mais regrado também, né? A gente acha que, às vezes, muito mais do que fazer o screening de câncer de mama, que é fazer o diagnóstico de uma maneira mais precoce, são as atitudes de tentar diminuir os fatores de risco na população, né? O que a gente pode trabalhar hoje em relação a fatores de risco em relação ao sedentarismo e obesidade, né? Um dos maiores fatores de risco é o sedentarismo e obesidade, né? Fatores relacionados à genética, infelizmente, a gente não tem como mudar, né? Mas hábitos de vida a gente tem como mudar, né? Então, fazer atividades físicas, ter uma dieta saudável, pode sim diminuir o risco de vir a ter câncer de mama. Doutor Jordão, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN. Eu que agradeço, um bom dia a todos. Eu conversei com o Dr. Jordão Francisco da Silva Júnior, ele é oncologista, mastologista, falando um pouco sobre o câncer de mama, o como que nós podemos diagnosticar, tratamento e, claro, prevenção.